compulsão alimentar. Ela tem a compulsão de comer, mas ela também tem a questão de redução do peso. Então, tudo que ela ingere, ela provoca ali, ou induz o próprio vômito. Só tô ali comendo porque eu passei por algo estressante, e aí eu vou lá, eu tô com ansiedade, eu quando tô ansiosa como doce, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre compulsão alimentar. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, eu estou com a Angélica Marques. Ela que é esteticista, cosmetóloga, especialista em saúde integrativa e emagrecimento comportamental. Angélica, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falarmos, né, sobre esse assunto compulsão alimentar aí, que as pessoas vêm pedindo pra gente estar falando, e por você estar aqui no Natcast hoje, falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho. Pra gente iniciar, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Em primeiro lugar, é uma delícia estar aqui com você, né? Fiquei muito honrada com o seu convite. Foi uma surpresa, né? Mas uma surpresa muito agradável. Eu acho que é num momento que é bem relevante para a gente falar sobre esse assunto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Angélica Marques, eu sou esteticista e cosmetóloga por formação acadêmica. Tenho diversas aí especializações e MBAs dentro da área de saúde integrativa, emagrecimento saudável, emagrecimento comportamental e também gerenciamento da longevidade, né? E antes de eu entrar nesse mundo, né, da estética, eu já venho no mundo da enfermagem, no mundo da saúde aí, há mais de 30 anos. Eu trabalho desde os 18 anos com enfermagem, trabalhando só com doenças gravíssimas. Aí daí comecei em Piracicaba, depois eu vim aqui para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde me apaixonei pelo mundo da saúde integrativa, porque eu acompanhei muitos casos, né, de doenças, né, principalmente oncológicas. E ali eu fui cada vez mais querendo saber, mergulhar, né, ali dentro do indivíduo, porque eu queria saber por que o antibiótico para um funciona, para o outro não funciona, por que a fé de um cura e o outro não cura, que tinha um câncer que era super tratável e ele morreu assim que teve o diagnóstico, e uma outra pessoa que teve um diagnóstico de um câncer incurável conseguia, né, a remissão e a cura daquele caso. Então, isso foi me despertando uma curiosidade de entender, né, a particularidade de cada um. E hoje eu trago todo esse conhecimento, essa abordagem de saúde, para o meu olhar clínico dentro da estética. Porque eu acho que a estética, ela vai além do resultado de um antes e depois, que ela é muito vista assim ainda, né, no mercado, mas ela já é uma especialidade, uma especialização da área de saúde, né, na área acadêmica de saúde. Então é um prazer estar aqui falando desse assunto que eu amo, que é cuidar de pessoas. Ô, Angélica, e você, assim, sempre quis cuidar de pessoas desde pequena, ou você, conforme foi crescendo, foi olhando, você entrou nessa área aí da saúde? Eu acho que eu recebi um chamado desde pequena. Uhum. O sonho da minha mãe era que eu me tornasse professora, né? A minha primeira formação é de professora, eu fiz magistério, aquele tempo era o curso técnico que você fazia, né, no seu colegial. E minha mãe queria que eu desse continuidade com pedagogia, mas eu tenho uma irmã caçula, que nós temos 11 anos de diferença. Caramba. E quando ela nasceu, ela estava no quarto da minha mãe tinha amamentado ela nasceu prematura, nasceu com 7 meses. Eu, por curiosidade, entrei no quarto. Minha mãe tinha amamentado ela, deixado ela de ladinho e tudo mais, né, no cestinho. Ela era muito pequena, não cabia nem no berço, então ficou naquele cestinho de vime. E ela tava se engasgando. Minha mãe tava dormindo, eu chamei minha mãe, não acordou. Eu peguei a minha irmã involuntariamente, tinha 11 anos. Nisso eu peguei a minha irmã, eu chupei o nariz e a boca, nunca ninguém me explicou aquilo, né? Caramba. Então eu aspirei o nariz e a boca dela e virei ela de ponta cabeça. E bati nas costas, que depois de muito tempo
eu fui aprender que essa é a manobra correta a se fazer, né? Então eu acho que todo mundo tem um propósito na vida, né? Deus escolhe todos nós com um certo dom, além de eu ter uma comunicação muito ativa, que aí acho que veio por conta, né, da didática, do magistério e tudo mais, mas eu acho que esse cuidar já estava intrínseco em mim, desde quando eu fiz esse primeiro cuidado com a minha irmã aí, e daí foi um chamado, eu acho, né? E Sim. até hoje eu amo o que eu faço, sou muito realizada cuidando de pessoas. Ô, Angélica, assim, no seu ponto de vista, né? Hoje a gente sabe que a compulsão alimentar é aquilo que a gente come muito, também tem a questão das emoções, né? Adoro. Então, explica um pouquinho para o pessoal de casa entender qual é a diferença de uma para outra, né? É a questão de comer muito, eu tô comendo muito, mas muitas vezes a gente come, né, por ansiedade, por estresse, ou às vezes nem tá com fome e vai lá e come. O que que seria a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela se encaixa ali dentro dos transtornos alimentares, né? Uhum. Os mais comuns são anorexia nervosa, que também tem a ver com as emoções, da pessoa não querer ser vista, e ali ela não quer mais nem receber da vida, então também tem esse olhar aí integrativo. Tem a bulimia nervosa, que daí aí tem uma dualidade, né? Ela tem a compulsão de comer, mas ela também tem a questão de redução do peso. Então, tudo que ela ingere, ela provoca ali, ou induz o próprio vômito, ou ela toma laxativos, ou ela toma diuréticos, mas aí tá mais relacionado com o transtorno da compulsão alimentar, que daí é o que a gente fala, que são as pessoas que elas têm uma chavinha nelas, que ela é desencadeada por um gatilho emocional, sempre vai ser, tá, gente? Eu tenho esse olhar integrativo, então, assim, eu não cuido da doença em si, só ela. Para mim, ela ali, ela é só um sintoma, né? É um diagnóstico dado ali na sociedade. Mas por trás daquele diagnóstico tem uma história, tem uma dor, tem alguma coisa que estava escondido naquela pessoinha que está na sua frente. Então, quando a gente sofre com compulsão alimentar, o que que vai diferenciar a pessoa que tem realmente a compulsão alimentar para uma pessoa que só tem um transtorno de ansiedade, né? Que eu tive um dia muito ruim, então eu cheguei em casa, tô de TPM, isso é muito normal, Sim. né? Com nós mulheres. Então o que acontece? Eu tô em casa, tive um dia ruim, eu vou ter a vontade de comer. Então eu vou ali, eu como, então de repente vou comer uma pizza, vou comer uma caixa de chocolate. Só que, para a pessoa que ela tá comendo só a emoção, e aí ela não tem o transtorno de compulsão alimentar, ela vai comer, é muito parecido, tá? Depois eu vou explicar ali mais pra frente, vou abordar o ciclo, né, da compulsão, mas é muito parecido os gatilhos. O start é o mesmo. Eu tive um gatilho emocional, eu tive alguém que veio ali e pôs o dedo na minha ferida, e aí eu vou ter a vontade de comer. A diferença é que quando eu tô comendo só as minhas emoções e não é uma compulsão, porque tem esse estágio que diferencia, eu consigo parar. Então eu vou comer, eu vou ficar mal, mas eu vou me satisfazer, eu vou sentir que saciou, por mais que não tenha preenchido o meu vazio, me saciou. Uhum. Na compulsão alimentar, no transtorno de compulsão alimentar, isso já não acontece. Eu tenho o start, que é o gatilho emocional, que veio alguém, colocou um dedinho na minha ferida, e aí ligou aquela chavinha. Porém, eu não consigo parar. E isso se caracteriza, qual que é a diferença? Geralmente na compulsão, isso se caracteriza por um longo período de tempo. Tem pessoas que ficam ali 4 horas comendo, 5 horas comendo. Eu já tive pacientes, né, que bodybuilding, ou então essas pessoas que são aquele corpo trincado de academia, mas que estão ali na busca, né, do corpo perfeito, sempre tem alguma coisinha. E ali investigando, ela tinha bulimia, então ela ia pra dor, comia, 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 comia. E aí tem um ciclo. Nisso, depois que a gente come, diferente de quem tem a fome emocional, você vai conseguir parar. Você vai passar mal, vai acontecer alguma coisa e você parou. Quando eu tenho transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes eu não consigo parar. Enquanto eu tô com aquela dor, com aquela persistência dos pensamentos, né, intrusivos que a gente fala, que são pensamentos negativos de mim mesmo, Uhum. ou situações estressantes, que pode ser um trabalho, um relacionamento, né, alguma coisa tóxica ali que eu tô vivenciando, eu lembro daquela dor, eu não consigo parar, enquanto dói, eu como.
E eu continuo comendo, eu continuo comendo. Tem gente que dorme comendo, né? Tem gente Sim. que pode ser a comida, que pode ser a bebida, que pode ser as drogas, o gatilho é o mesmo. A programação mental é a mesma, o start é o mesmo mecanismo. E aí o que vai acontecer? Ela não consegue parar, e quando ela para, vai vir a culpa e o arrependimento, mas que coloca ela nesse looping, e ela não consegue sair sozinha. Diferente de um período pré-menstrual, que a gente tá lá no TPM, os Que é hormônios o lá todos chocolate. vê um filme, começa a chorar, eu como e tudo mais, passou minha TPM, eu não tenho vontade do chocolate. Eu não tenho aquela fome, entende? Sim. Ali era uma carência fisiológica, hormonal, pontual. Na compulsão, eu não consigo parar e diante daquela situação que me machuca, eu sempre vou comer mais. Se o caso é a comida, eu vou comer mais. Se é a bebida, eu vou beber mais. Se é droga, eu preciso me anestesiar daquilo. Eu não quero pensar mais naquilo. É uma fuga, né? Uma anestesia, né? E aí eu tenho que sair dali de alguma forma. Mas o que daí vai caracterizar, né? É o sofrimento que vem depois. Porque vai vir a culpa, e essa culpa é muito similar à de pessoas que são viciadas mesmo, né? Em drogas pesadas, que daí elas vão dar né, o testemunho delas, elas não conseguem parar, não importa se ela tá magoando pai, mãe, filho, né? A mesma coisa na compulsão alimentar, o maior mal que você pode estar fazendo é para você mesmo, porque você tá ali num ato, né, suicida, conta-gotas. Só que você não consegue controlar. Ô, Angélica, e tem como, sim, identificar que eu tô indo para esse lado da compulsão alimentar? De uma pessoa que, eu só tô ali comendo porque eu passei por algo estressante, e aí eu vou lá, eu tô com ansiedade, eu quando tô ansiosa como doce, né? E Formiga. eu sou muito formiga, eu prefiro doce do que o salgado, né? Então, assim, mas tem como a pessoa identificar, tipo, poxa, eu tô indo para um outro lado que não tá sendo legal. A pessoa consegue identificar ou só um profissional? Que ela tá indo para esse lado da compulsão alimentar? Depende. Porque, assim, a compulsão alimentar, ela se dá, os transtornos de alimentação, tá? Os transtornos alimentares. Eles se dão inicialmente na adolescência, até a fase da vida adulta jovem, ali, então entre 12 e 17 anos. Uhum. Ali eu tô muito à mercê, eu tô muito vulnerável à validação do outro, que nem a gente estava conversando anteriormente, tá falando com a Bianca. Então eu tô muito exposto ao que o outro pensa de mim. Concorda que ali você não tem um certo controle? Se eu tô num ambiente que tá me machucando e se eu quero agradar, se aquilo ali é na minha família ou é no relacionamento que eu quero manter e eu ainda não tenho uma maturidade emocional para lidar com meus sentimentos, eu facilmente saio da fome emocional e posso mergulhar por dependência emocional na compulsão alimentar. E essa dependência emocional pode ser de situações, circunstâncias, pessoas, né? Que eu acho que aquilo vai me salvar, vai me manter, mas ali no íntimo tá me fazendo mal, tá me fazendo comer e tá me fazendo eu ter essa atitude destrutiva, que é, aquelas séries, né? De TV, que é norte-americanas, Americanas. onde tem as adolescentes, que daí já tem o bullying, tem a concorrência, tem a competição. Faz mal, é tóxico, mas eu queria estar incluído ali, né? Eu queria estar com aquele grupo de pessoas, então eu vou fazer o que aquele grupo de pessoas fazem. E se de repente é o hábito alimentar deles que é de junk food, eu quero comer, me faz mal, mas eu quero estar junto, eu vou aumentar o peso, ou estar junto com eles me faz mal, eles me expõem a minha vulnerabilidade, que quando eu estou sozinho, eu estou em casa, eu me acolho com a comida. Ou pode ser a bebida, enfim. É a fuga, né? É a Ó, fuga. geralmente uns vai pra comida, outros vai pra bebida, outros vai A pra gente pra droga. precisa de alguma coisa que nos proteja, né? Dessa dor. Uhum. Enquanto você não olha para a dor, e muitas vezes se você ainda não identificou, você não vai conseguir sozinho. Aí você vai precisar de um profissional para te ajudar. Que geralmente a pessoa ela vai buscar ou um nutricionista, Sim. ou um terapeuta, ou um psicólogo, né? Só que qual que é o limiar aí, né? Por que demora um pouco para a gente diagnosticar a compulsão?
é muito difícil a pessoa chegar e falar que ela é compulsiva alimentar. Ela tem vergonha, lembra que eu falei da culpa, do arrependimento? Então você sozinha, você já traz esses pensamentos intrusivos de culpa das coisas que você faz. Quantas pessoas não estão de dieta e na frente da família, né? A gente senta, a gente faz aquela alimentação regrada e aí o seu peso não tá baixando na balança, mas você fala, não, mas olha, Eu tô tô comendo comendo. tudo certinho, tô pesando e não sei o quê. Eu saí da frente da minha família, eu sozinha na minha casa, tô comendo escondida lá na geladeira. Escondido de quem, né? Das pessoas que vão te julgar, mas não de você. E você comentou, né, a questão do bullying, e qual outro? Quais são os tipos de compulsão alimentar? Você pode falar um pouquinho de cada um? Os tipos de transtorno alimentar, né, que a Ah, gente tem hoje, que são os mais comuns. É a anorexia nervosa, que é onde a pessoa ela tem um distúrbio de imagem e ela já se considera acima do peso ou fora do padrão de beleza que ela predeterminou para ela, ou que o ambiente dela, a ambiência ali, a família, geralmente uma mãe, uma melhor amiga, fez um comentário, sim, aquilo fixou. Porque dependendo da fase e da faixa etária que ela estava, aquilo afetou ela de alguma maneira e guardou ali dentro, que para ela ser incluída, ser vista ou ser amada, ela precisava não ter um certo tipo de peso. sim. Então, é muito normal a anorexia aí se desenvolver mais em adolescentes meninas. Que é aquela de comer e vomitar, né? Que até passa às vezes em algumas Isso. séries, né? Começa com a anorexia, porque daí eu quero evitar a comida. Uhum. E aí eu não como mais porque eu começo a me olhar no espelho, começo a me achar gorda. E aí eu não quero comer, porque daí tá dobrando, porque, né, tá acontecendo alguma coisa, então eu não quero. Alguém reclamou. O namoradinho, o menino que eu gosto da escola não olhou pra mim, e alguém falou pra mim que era porque eu tava acima do peso, mesmo não estando. Na anorexia, eu pré-determino que eu estou acima do meu peso, e aí o que acontece? Eu sofro uma dismorfia, né, da visão que eu tenho do meu corpo. Então eu tenho ali uma distorção da morfia do meu corpo. Então aí daí eu já acho, mesmo eu estando no meu peso normal, eu posso achar que eu estou acima do peso, que eu tô gorda e que eu preciso usar o P, né, o 36, o famoso 36. E aí o que acontece? Eu começo a não comer. Geralmente começa não comendo. A família, quando ela percebe, ela começa a induzir a criança a comer, né? Aí evolui da anorexia para bulimia. Porque daí o que acontece? Na anorexia, a família fica muito evidente, a família começa a perceber. Então, aquele adolescente ou aquele jovem adulto, ele começa a comer na frente das pessoas, né? Mas após ele comer o que ele tem vontade de comer, e come geralmente coisas muito calóricas, né, para mostrar que eu não tenho problema com meu peso e tudo mais, então ele come muito e aí depois ele dá um jeito de eliminar, de expurgar aquilo do corpo. Ou através da própria indução do vômito, que é o comum, mas geralmente começa tomando um laxativo, tomando um diurético, depois vai evoluir para a indução do vômito. Na indução do vômito, a culpa também já está muito maior dentro dele, né? Porque é uma coisa que ele não consegue eliminar nem com a ajuda dos fármacos, então ele precisa provocar. E aí ele provoca, ele sente a culpa porque está provocando, só que daí ele se expõe de novo a uma situação emocional que está ferindo ele e ele volta. O caso da bulimia é muito comum, apesar de não, hoje a gente está muito voltado para a obesidade, Sim. né, para compulsão alimentar, mas o da bulimia é muito comum dentro dos ambientes de academia, onde você tem que ter um aumento ali calórico, né, muito grande, você tem uma ingesta calórica alta para você ter uma hipertrofia muscular. E aí então eu vou lá e eu como tudo aquilo que eu preciso comer e malho muito. Só que aí geralmente tem o dia do lixo, né, que eles falam. E aí nesse dia eles podem comer. Só que daí se ele não malhou, a pessoa que ela é tão rígida com ela, o que ela faz? Se eu não tive tempo de ir na academia, mas tem pessoas que vão de madrugada, vai 2 vezes para compensar a ingesta que ela fez fora do dia, que era o dia normal. Então o que que ela faz? Ela também recorre à bulimia.
E acontece muito. Você acredita que também pode ser por conta das redes sociais? Eu acho que A principalmente gente nas vai, escolas, né? a gente vai. Essa questão da bulimia, das adolescentes. Você falando, eu fui lembrando das modelos, né? Que Sim, teve uma época que deu um boom aí de bulimia das modelos que estavam comendo, vomitando, por causa que a pessoa tá tão magra e ainda vê, né? Tipo, poxa, não, onde que tá o defeito dessa pessoa? Mas aí a gente vê que é muito mais a fundo, né, Angélica? sim. Hoje em dia, né, o que que acontece? Lembra que eu comentei? Geralmente, quando começa esse distúrbio de imagem, quando eu começo a querer me comparar com as outras pessoas, Uhum. né? Quando que eu tô dando um olhar pro lado externo. Até minha primeira infância é minha família, minha mãe, ali aos 7 anos. Dos 7 aos 14, eu já tô mais preocupado com os amiguinhos da escola, né? Com os que meus tios estão falando. E aí na adolescência ainda, que a gente tem aquela explosão hormonal, tanto os meninos quanto as meninas crescem as mamas, aí ela aumenta de tamanho. Geralmente, ela acaba tendo ali um aumento, né, também da massa dela, né, gorda também, porque é Uhum. aquela explosão de progesterona e estrogênio. Os meninos, eles já, geralmente, eles também têm para aumento de peso, mas geralmente é o contrário. Eles crescem muito, trocam a voz, e aí eles querem se esconder por conta disso, né? Mas aí o que acontece? Lembra que eu falei? Geralmente acomete nesta faixa etária. Porém, os transtornos alimentares, eles podem ocorrer em qualquer fase da nossa vida, porque também pode ser proveniente de um trauma. Eu tive um aborto, perdi um pai, perdi uma mãe, perdi uma avó, perdi um pet, que era minha companhia, que era muito importante para mim, e aquilo ali eu tenho uma falta, eu tenho um buraco que eu preciso preencher, que eu não olhei, né, com o olhar terapêutico, eu não busquei ajuda, ou que eu busquei ajuda, mas eu não contei Sim, 100% da 100%. verdade, que acontece muito, e aí eu começo a desenvolver esse transtorno, tanto bulímico quanto da compulsão. E por que acontece nessa faixa etária principalmente, né? Salvo aí nos casos de traumas. Porque eu tô muito exposto à opinião dos outros. Aí, hoje em dia, numa sociedade onde nós somos programados a nos compararmos 24 horas por dia, onde todo mundo tem que ser a super mulher, se é casada, ela tem que ter tempo para tudo. Sim. Para ser bem-sucedida no trabalho, tem que ser fitness, tem que ser a super mãe. Então, isso já na fase adulta, que já é difícil lidar. Agora imagina na fase adolescente, onde a gente tem essas meninas que estão descobrindo seu corpo. Eu acho que nós mulheres, a gente já tem a gente já sofre um pouco mais com essa cobrança da sociedade, porque os padrões de beleza pré-estabelecidos para nós mulheres, né? É uma Eles estão. pressão, né? A Não, todo tempo você você tá sendo começou a engordar 1 quilo, bombardeado. né? Engordou 1 quilo. Você fala, nossa, mas você engordou, né? Você tá tão bonita, mas eu achei que você engordou. Ou começa a atrelar os elogios de beleza se você emagreceu. Você já passou por isso? Já. Quando você emagrece, você fala, nossa, você tá tão bonita, o que que você fez? Você emagreceu. E eu, por ser esteticista, uma coisa que eu preconizo no meu consultório é isso. Beleza não tem nada a ver com o peso que está na sua balança. São coisas completamente diferentes, né? E quando uma mulher já começa a te julgar e te elogiar pelo seu peso, porque você está magra, aquilo ali já é um assédio, Sim. né? E ali já libera um gatilho. Porque daí o que que acontece? Você vai pensar, eu só posso aparecer para aquela minha amiga se eu tiver magra, e agora se eu engordei, eu vou fugir dela, concorda? E isso, gente, é claro, olhando para a faixa etária que eu tô falando, dos 12, vamos colocar até uns 21, 25 anos, né? Tô na fase da faculdade, a gente tem um aumento de peso, nosso corpo ele pede mais. Você falou que você é formiga, é natural as pessoas que são muito mentais, né? Que elas utilizam muito mais ali a massa cinzenta, a função cerebral, que ela tem a necessidade por doces e carboidratos simples. Ai, que legal, não Porque o sabia. cérebro, ele precisa de energia rápido. Então, na fase da faculdade também é muito comum a gente engordar, né? E aí também tem aquelas meninas que na época da faculdade elas eram as bonitonas As maravilhosas. magrinhas. E aí depois que elas casam, elas se super, né, soltam lá todos aqueles hormônios, soltam todas aquelas coisas e elas engordam depois da maternidade. E muitas vezes quem era o patinho feio na época da faculdade, depois que passou essa fase, ela conseguiu voltar para o centro dela,
ela começa a emagrecer porque ela se apoderou dela de novo, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar acolhedor. A compulsão alimentar, ela vai muito além, né? Todos os transtornos alimentares do que o que a gente coloca no prato ou a gente deixa fora do nosso prato. Eu acho que, assim, é um apelo até para os pais, né? Para todo mundo na sociedade que tem filhos, sobrinhos, né, adolescentes, começa a olhar para isso, elogia o teu sobrinho, teu filho por quem ele é, né? Não porque se ele comeu tudo, se ele comeu menos. Isso fica armazenado no mental, né, no emocional da criança. Tem mãe que fala: "Ai, se você não comer tudo, a mãe não vai gostar mais de você". Até vó, né? Geralmente quando você vai em casa, minha avó era assim. Quando eu ia na casa dela, ai, filha, você comeu pouquinho. Tome comida no prato. E elas mediam, E né? era ótimo, uma forma de amor, de demonstrar amor delas, né? Mas muitas vezes é igual você falou, ai, se você não comer tudo, mamãe não gosta mais de você. Enquanto você não terminar de comer, você não vai sair da mesa, né? Sim. Então tem muito isso que vem, né? Então, assim, você acredita que a compulsão alimentar, ela não vem só da questão genética? Não. Qual que é o real motivo, né, da compulsão alimentar? Ó, só pra fazer um adendo no que você estava falando, olha que interessante você falando da avó e tudo mais, né? A avó, ela já tá te chantageando ali, falando que se você não comer, ela vai ficar triste, que ela fez pra você. Imagina essa criança, esse adolescente, ouvindo essa avó, essa mãe fazendo esse pedido. A criança, geralmente, ela quer agradar os pais, né? Ou quem tá na função paternal ali, fraternal, de pai ou de mãe. Se é o pai que pede, e aí eu quero agradar meu pai, eu vou comer tudo, né? Eu vou fazer aquilo por ele. Então você concorda que a criança também ela fica, lembra? Eu tô sempre esperando a validação externa. E as causas, né, dos transtornos alimentares, da compulsão alimentar, eles são diversos, inclusive os genéticos. Mas existem diversos estudos que apontam hoje, e dentro da metodologia que eu aplico dentro do meu, né, do meu programa de emagrecimento, dentro do meu consultório clínico, a gente leva muito em consideração a epigenética, a ambiência, as emoções, o formato do teu corpo. O formato do teu corpo, ele conta muito a que tipo de estresse aquela criança ela passou, ou aquele adolescente, jovem, adulto teve que submeter, o que ele teve que suportar. Isso vai moldando a tua personalidade, vai moldando as suas relações, né? Sejam com a comida, com as pessoas, com o trabalho. Interfere diretamente, a epigenética interfere diretamente na tua maneira relacional com tudo, né? Porque é o teu estilo de vida, a tua ambiência. Se eu estou num lugar, se eu nasci para ser, sei lá, uma rosa, e aí você pega a minha sementinha da rosa, me coloca num deserto do Saara, vai nascer? Vai morrer. Então a ambiência, ela fala muito a respeito daquela pessoa. Outra coisa também que eu gosto de falar para as minhas clientes, né? Nós aqui, nós achamos nojento quando a gente vê aqueles programas do History Channel que moram na China, na Coreia, eles comendo gafanhoto, que para eles é uma iguaria como se fosse espetinho de camarão aqui pra gente. Só que lá é normal. Então você concorda que assim, a ambiência, aqueles padrões, tudo que foi ensinado ali é o que vai ficar dentro de você, né? É o que tá alimentando o teu HD ali. Para Né? tudo, né? A ambiência é para tudo, trabalho, relacionamento, para vida. E é aquilo que você falou, né, da questão da infância, né? Então vai muito além. E aí a gente entra nos casos, né, de pessoas que muitas vezes, né, faz academia, faz dieta, faz esse jejum doido aí, faz essa sopa. Dieta da lua, dieta da banana, do E não ovo. consegue emagrecer, mas por quê? Tem uma causa, né, Angélica? Você já pegou algum caso assim que você pode falar pra gente que a pessoa chegou de um jeito no seu consultório e durante o seu processo, né, de tratamento, como que funciona isso? Como que foi pra pessoa? Olha, eu brinco que assim, o emagrecimento me escolheu, né? Como eu trabalho com saúde integrativa, eu abordo diversas áreas dentro do meu consultório, mas principalmente toda a minha especialização, pós-graduação, MBA,
era para trabalhar com o gerenciamento da longevidade. Uhum. Só que como a minha formação pregressa de enfermagem e de saúde, você chegava para fazer um botox, você estava vendo que tinha outras coisas que tava acontecendo. E aí sempre toda mulher que eu conheço, não teve uma na minha sala até hoje, mesmo dentro do seu padrão de peso normal, ideal, que ela não queria mudar alguma coisa no corpo dela. E eu começava a apontar o que podia estar errado no organismo dela, né? No terreno biológico dela, porque eu abordo muito ali com a medicina Ayurveda, a medicina chinesa, né? Medicina germânica, constelação. Eu já vou olhando tudo, as couraças musculares, e aí eu já vou vendo o que tem ali. E eu tenho diversos casos muito legais, e hoje eu levanto essa bandeira do emagrecimento comportamental, porque dentro do meu consultório eu tenho pacientes que perderam 26 quilos em 3 meses, sem injeção, sem dieta, sem tirar o chocolate, sem tirar as coisas que ela gosta, porque a gente identifica o quê? Qual é o gatilho emocional? Lembra que eu falei lá atrás? O que me desperta você? O que te dá a vontade de comer doce? Você é formiga, é natural, mas tem hora que você fala assim, não, eu consigo passar. Hoje eu não quero, mas vai ter uma hora que você fala, não, preciso comer um doce porque, não tô aguentando. Quando? Tá acontecendo alguma coisa ali naquele dia. Geralmente quando eu tô estressada, que eu como mais doce. Eu preciso comer, tipo, preciso de um doce. Agora sim, eu já tenho mais essa noção, né? Por conta do autoconhecimento de quando eu tô comendo além. Uhum. Mas geralmente quando eu tô muito irritada, quando Sim. eu tô muito estressada. E aí o que acontece? Geralmente quando você vai para qualquer outro tratamento clínico que não seja com essa abordagem integrativa, o que eles vão falar para você? Corta o doce. Uhum. Tira o doce. O que eu vou falar para você, Nath? Eu quero que você faça um mapeamento para mim da tua rotina diária. E aí a gente vai se observar aí nessa primeira semana os picos de estresse que você tem. Quando te der a vontade de comer o doce, não é controlável. A controlável você vai controlando. Quando te der essa vontade de comer o doce, ao invés de você não comer, você vai comer. Você vai sentar, você vai Comer a parar. barra inteira. Você vai comer. Gente, um quadradinho de chocolate, uma barra de chocolate intoxica nosso organismo de 21 a 25 dias. Então, um quadradinho ou uma barra é a mesma coisa. O que vai diferenciar é a ingesta de calorias. Mas se é o doce que você quer, come aquele doce. Daí, o que você vai fazer na tua alimentação? Você vai diminuir alguma outra coisa na refeição. Se você precisava do doce daquela hora. Naquela hora, você senta, come o doce, passa aquele gatilho emocional. Eu vou te ensinar a identificar o que desencadeia isso. Porque quando você se sentir à vontade, você já vai saber, já sei, foi porque eu fiz isso aqui. E aí você vai lá, você vai comer, aquilo não vai te engordar. Eu já sei por que eu tô comendo. Enquanto eu não sei, eu fico na busca. E a busca de preencher aquele vazio vai preencher aquele vazio que não preenche. E aí a gente passa da fome emocional para a compulsão. Porque se eu, aqui na fome emocional, eu tô fazendo um curativo. Eu vou lá e eu comi naquele momento da minha dor, que eu chorei, rarará. Eu comemorei, porque passei, rarará. O que acontece? Eu tô fazendo ali um curativo. Na hora da compulsão, não é mais um curativo. Na hora da compulsão, já é uma muleta. Eu preciso comer, porque se eu não comer esse doce, eu não vou trabalhar, eu não vou funcionar. Então você começa, é uma dependência mesmo, né? Sim. Química, tanto do teu organismo, o açúcar, né? Ele faz isso com o nosso corpo, ele traz pra gente uma sensação, ele libera ali mediadores químicos, né, no nosso organismo, iguais da mesma suplementação se fosse de cocaína. Porque ele te dá esse pico energético rapidamente. Libera dopamina, serotonina, bem-estar, uau, me sinto bem. Então, o teu corpo, se ele tá precisando disso, se você não dá isso para ele, vai aumentar o estresse, vai aumentar a vontade, e aí eu controlo minhas clientes. Se você não come naquela hora, e aí a gente vai tentar começar, a gente identifica e depois a gente fraciona. Se você não dá naquela hora, o que vai acontecer? Você vai ficando mais estressado, vai te dar dor de cabeça, vai te dar mais vontade, e aí a hora que você senta para comer, não é só uma fatia do bolo, vai ser metade do bolo, não é só uma metade da barra, é a barra inteira e mais alguma coisa.
Então, eu ajudo você a mapear isso. Ô, Angélica, e durante todo esse tempo que você trabalha, né, com isso, quais são, assim, os principais gatilhos das pessoas aí para essa questão da compulsão alimentar? De comer, de comer. O que que vem? Vem muita infância? Vem, o que que as pessoas mais, assim, falam para você quando você começa a identificar? Vem da ferida emocional, Uhum. né? Então, ali a ferida emocional, ela se caracteriza através da primeira infância e da segunda infância. Primeira infância vem da gestação até os 7 anos, e depois na segunda infância já vem mais do externo, né? Eu me relacionar com o externo. O que que acontece, né? A gente tem, assim, duas feridas que são as campeãs. A dor do abandono da mãe, Uhum. a dor do abandono do pai. A dor do abandono da mãe na primeira infância, a dor do abandono do pai na segunda infância. A adolescente se decepciona com o pai, que era um herói. Pode ser porque ele se divorciou da mãe, pode ser porque ela descobriu uma traição, pode ser porque ele reprimiu ela de alguma maneira, né? A dor do abandono da mãe. A minha mãe precisou ir trabalhar e me deixou na fase de amamentação. E se eu não tinha alguém para fazer aquela função, eu ficava numa creche, que é uma coisa mais interpessoal, né? Uhum. Eu sinto a dor do abandono da mãe. Se eu não tive uma avó, porque às vezes a avó faz esse papel, né? E tá ali. E aí aquela criança cresce até com uma ligação maior com a avó. Mas não é só isso. Na fase adulta também a gente vai ter os traumas. Um aborto de uma mulher que estava há muito tempo tentando engravidar e ela perde o filho, né? A dor que aquilo causa nela, o impacto, a perda, né? O luto. Então as pessoas, nós não estamos muito acostumados a lidar com as perdas e perdas permanentes, vamos colocar assim, né? Uma coisa é você perder um amigo, uma amizade que você sabe que ele tá vivo, tá por aí. Outra coisa é você perder um amigo muito importante, né? Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, perder alguém que era um pilar ali para você. Então, se a gente não ressignifica essa emoção, não olha para isso, primeiro é acolher, né? A gente tem que passar por essa dor, a gente tem que acolher isso. E hoje em dia, na sociedade que a gente vive hoje, do cotidiano, você não pode chorar. Chega de mimimi. Engole o choro e vamos embora. Então, a gente tá aí com uma sociedade de mulheres super fortes, né? Muitas delas mais fortes que os próprios maridos. Guerreiras, né? As Muitos guerreiras. maridos emasculados e não masculinos, porque essa mulher, ela acaba, por vezes, fazendo até o papel do marido em casa. Então, esse marido se tornou filho dela, né? E também ele vai ter a dor dele, porque ele vai se sentir castrado, e ele pode aumentar o peso porque também está se sentindo castrado. Então, você entende? Mas tudo é muito ligado às minhas dores emocionais. Se é de abandono, se é de rejeição, né? Se é de troca, se eu fui trocada, tem gente que ela não aceita ser a segunda opção, né? Então, aí a gente vai desenvolvendo no nosso corpo formatos. Então, se uma pessoa chega no meu consultório, ela é mais quadradinha, eu sei a dor que ela carrega. É isso que eu ia te perguntar, né? Você falou da questão do corpo. O que que o nosso corpo ele pode revelar? Olha, não vai falar mal de mim aqui! Ela já me analisou, gente. Eu sei. Já? É, o que que o formato, né? Que é a análise corporal, né? Isso. O que que o nosso formato do nosso corpo ele pode dizer sobre a compulsão alimentar? Tudo, tudo. Não só sobre a compulsão alimentar, sobre tudo. Uhum. Sobre a tua forma relacional. Lembra que eu falei que a relação com a comida também tá ali junto, né, da nossa forma relacional. O formato do teu corpo vai me dizer tudo sobre você, de como você lida com as suas questões na sua vida, né? Vai me trazer também um pouco das histórias que você já passou e teve que superar. Sim. Então ali eu já começo a te acolher, né? Quando você já veio com a culpa, eu sou formiga porque eu como, não, você tem o seu motivo para comer o doce, né? Eu como e choro. Hoje já nem tanto, né? É. Mas eu chorava muito, nossa. Porque tem chorava uma muito. dor. E eu tenho muito oral, né? Sim. E eu preciso chorar. Eu falo, 5 minutinhos, eu choro e passa. Ou é falando ou é chorando, tá vendo? É. Você já entende um pouquinho das análises de caráter, né? Então, a análise de caráter comportamental não é uma magia, gente, É, o pessoal, né? bruxaria, né? Igual a constelação. Não é uma ciência, né? Começou com o Freud, mas só que o Freud ele dava muito mais importância para os relatos desse paciente, então vinha muito da relação também ali, pai, mãe, o que aquela criança contava, o que aquele adulto contava. Mas aí um dos seus alunos, o William Reich,
ele começou a observar que não tinha uma coerência ali Uhum. nos relatos que aquelas pessoas contavam, por conta da linguagem, né, não verbal. E o que foi se percebendo ali também? Que as pessoas, de acordo com a forma que ela tinha do corpo, se elas eram mais quadradinhas, elas tinham as mesmas dores. Nas mesmas fases de faixa etária, tinha sofrido algum trauma, tinha sofrido algum processo ali que impactou no corpo dela para ela ter aquele formato muscular. A gente fala muito das couraças musculares, que são elas que vão moldando o teu corpo, né? Então, se eu tenho uma pessoa mais quadradinha, eu sei que ela teve que aprender a ser forte desde pequena. E ela associa, quando ela aumenta de tamanho, está associado ao trauma da força. Naquele momento, ela está tendo que ser forte na vida dela, ou ela teve que ser forte em algum momento e não aprendeu a sair desse lugar da força. Ficou tão comum para ela, é tão desde pequena que ela tinha que fazer aquilo, que ela aprendeu que ela tinha que dar conta e o corpo dela teve que aumentar de tamanho para dar conta daquilo que ela tinha que passar. Se a pessoa ela tem um corpo mais de perinha, né, que era uma pessoa que ela teria um corpo ampulheta no seu peso normal, acima do peso, ela tem ali o corpo dela de perinha, eu vou saber que ali ela teve que esconder a sexualidade dela, a sensualidade dela, ela foi julgada, né, por conta disso, ou pela hipersexualidade, ou pela hipo, ou ela está num relacionamento onde ela não pode se desenvolver sexualmente, ou para não sair daquele relacionamento por dependência emocional, ela engorda para não ter que trair. E por que eu sei que a dor tem a ver com a questão da sexualidade, da sensualidade dela? Porque este formato de corpo, quando ele começa a ser desenvolvido, já é na adolescência, a gente já tem ali a validação do externo, né? E geralmente são aquelas meninas na época da escola, que elas começam a crescer, ter corpo primeiro, seio primeiro, né? Ter mama, ter o bumbum mais arredondado, e aí já tem aquela outra amiga que não tá desenvolvendo, começa a recriminar ela. Aquilo, ela já vai se bloquear. E aí isso, ou ela vai emagrecer e vai se fechar, arqueia o corpo e ela não se desenvolve, ou ela aumenta de tamanho para ela deixar de ser atraente, para deixar, porque eu quero estar naquele grupo. Ou porque quando ela era criança ainda, uma menina, ou um outro adolescente, ou um adulto já olhou para ela com um olhar para a sensualidade dela, e aquilo machucou ela. Então ela também tem uma casca ali, né? Então as mulheres que têm lipedema, hoje a gente está no momento agora, né? De grandes casos diagnósticos, né, de uma gama de mulheres que sofrem de lipedema. Essas mulheres, elas foram julgadas, elas têm uma dependência emocional, uma fragilidade emocional. Muitas vezes elas não foram defendidas como mulheres, elas não foram protegidas, tiveram que ser fortes, né? Se eu tenho uma pessoa que ela é bem magrinha e só barrigudinha, eu sei que ela tem o medo da rejeição e ela não quer incomodar, então ela engorda só pra frente. Só na barriguinha, né? Que é um calanguinho. E ela é uma pessoa muito mais do mental. Ela vai ser formiga. Essa daí eu já sei. Se ela é mais maçãzinha, né? A perinha também tem um pouquinho a ver. Mas se ela também é mais maçãzinha, eu já sei que ela tem a dor ali do abandono, né? Ou do excesso ou da falta. Ou aquela mãe dava muito para aquela criança, ela chorava e a mãe alimentava, então ela acostumou, né? Ou ela chorava para ser ouvida, né? Daquela dor do abandono que não tinha alguém ali para me ver. E aí, então, eu preciso preencher essa dor. Então, o peso ele vai ter 3 funções no nosso corpo: força, destaque e proteção. E sempre vai tá alinhado a isso. Sempre. Você pode procurar de diversas formas. Ah, ela tá obesa. Vai procurar que tem a ferida emocional ali. E não adianta, né, o que a gente estava falando, não adianta só quando envolve isso, não adianta você ir só numa nutricionista, ou só fazer uma dieta, ou só fazer academia, né? Você precisa ali realmente ir em busca da causa, da raiz, né? Porque senão é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Muitas pessoas que às vezes fazem bariátrica, por que que depois de fazer ela volta? Ou às vezes alguém que entra numa dieta lascada, emagrece, depois volta tudo. Aí tem esses. Eu vejo muito, né? Desde a minha, que até comentei com você, desde a minha
adolescência ali, eu sempre tive altos e baixos. Tipo, emagreço muito, aí fico um tempo, depois volto, e aí fica, né, a gangorra. Sim. Isso acontece muito, né? Isso é raro, mas acontece muito. Eu acho que Isso, todo mundo tá se identificando comigo. isso aí é quase 80%, né, dos meus casos no consultório. Dificilmente tem uma pessoa que ela se predeterminou a fazer a dieta, conseguiu o resultado e conseguiu manter sozinha. Geralmente a gente vai buscar um nutricionista, né? A gente vai buscar atividade física, que tá correto também. Só que se eu não olho para essa dor, o que que acontece? Eu vou emagrecer, mas se eu não cuidei da ferida emocional, eu vou estar exposta ao julgamento do outro. E aí, o que que acontece? Quem faz a bariátrica, a gente tirou a capa de proteção. Aquele peso foi sendo acumulado naquele corpo para me proteger de algo, para me trazer destaque dentro de alguma situação ou para me trazer força. Uhum. Aí tá bom, eu decidi emagrecer, tô tentando fazer dieta, não consigo. Então, assim, se eu tô tentando fazer dieta e não consigo, é porque minha ferida não tá sendo olhada, né? A minha causa real não tá sendo olhada. Eu tô varrendo o tapete de baixo, eu tô varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Que eu acho que a maioria hoje das pessoas fazem, não só nessa questão da obesidade, da compulsão, acho que de tudo, né, Angélica? Porque hoje a gente quer as coisas muito rápidas, né? Porque a gente tem que trazer esse resultado rápido, tanto a gente para a sociedade, a gente para o outro, né? Nosso relacionamento, seja com o cônjuge, seja com a família, né? No trabalho, muitas vezes. Então você não tem tempo de passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo. Eu quero a fórmula mágica. E existem, né? Hoje a gente tem as canetinhas emagrecedoras, hoje nós temos a cirurgia bariátrica, hoje nós temos diversas coisas que corroboram para o emagrecimento. Porém, se eu não olho para essa dor emocional e esta pessoa ela não está preparada emocionalmente, ela não vai conseguir manter aquele peso. Porque ela vai se sentir exposta na sua dor. E aí o que acontece? Eu engordo. Aí eu emagreço. Aí todo mundo começou a me elogiar. Nossa, tô me sentindo linda, não sei o quê. Né? Começa a vir aquilo, às vezes eu não tô preparada para receber. Sabe aquela pessoa que quer uma promoção? Quer a promoção. Chega a promoção, acontece alguma coisa, ela sofre um acidente. Uhum. Por quê? Porque ela foi demais, ela colocou aquilo tanto num pedestal acima dela, né? Sem conseguir ver o seu brilho, o seu talento, que ela era merecedora e capaz de ter aquilo, que aquilo ficou maior que ela. Então, quando ela alcança, ela dá um jeito de perder. Angélica, você falou, né, que você também é consteladora. Sim. Como que você utiliza a constelação em relação à compulsão alimentar aí? Maravilhosa pergunta, eu amo. Gente, eu adoro a abordagem integrativa, né? Como eu venho de hospital, eu vi muito isso, né? O sucesso dos tratamentos em cirurgias oncológicas com as terapias integrativas, né? Associadas, né, à medicina tradicional, porque ela tá ali para ser um norte pra gente, e a gente tem que andar de mãos dadas mesmo, tem que caminhar juntos, né? E por que que eu utilizo tanto essa avaliação da análise comportamental, porque daí eu entrego para você uma bula de como você funciona. Como a Nath não é só para engordar, é no relacionamento, é no trabalho. Você vai saber como você funciona, então o que vier de externo não vai te abalar tanto. Pode até abalar, porque né, nem sempre a gente tá bem, mas você vai saber consertar sozinha. E aí eu também quero te levar para a vida. Você não precisa ficar dependente de mim, de tratamentos estéticos meus, você vai aprender. Óbvio. Mais tarde você volta a fazer um botox, um preenchedor, alguma outra coisa, ou quer engravidar, outras coisas. Agora, por que que eu utilizo a constelação familiar? Às vezes, mesmo quando eu estou entregando esta análise, a gente não quer aceitar. E para as pessoas que são mais lógicas, mais mentais, elas querem muito assim, o preto no branco. Ah, mas meu exame tá assim, eu tô assim, eu quero assim. O que que eu faço? Eu faço um convite. E aí a gente faz uma constelação. Eu gosto, né, quando é a primeira vez e a pessoa nunca teve contato com a técnica da constelação familiar. Eu sou formada, né, pelo Hellinger Science, pelo Instituto Bert Hellinger aqui no Brasil. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes quando ele veio, depois foi a Sophie Hellinger, né? Então, assim, você aplica a técnica pura, né? Eu gosto de fazer as constelações ocultas, então, ou eu faço ela fluvial, faço ela na água,
porque daí não tem como você falar que tá mexendo o boneco, alguma Adoro coisa, a constelação fica na água. muito mais fácil. Sim. Ou eu utilizo pessoas para serem os representantes, onde nenhuma daquelas pessoas sabem quem elas são, e nem a pessoa você vem me procurar, quer emagrecer. Eu vou colocar a Natiele para olhar, para entender para onde o peso dela tá olhando. Quem ele tá honrando do meu clã, quantas as mulheres do meu clã precisaram ser fortes para estarem aqui, para você estar aqui hoje, né? Todas. Quantas abriram mão da sua feminilidade para poder ter uma atitude mais masculina, mais assertiva dentro de um mercado de trabalho que é masculino. Você entende? Só que às vezes eu falando isso para você fica muito vago, muito subjetivo. Quando eu coloco você diante da constelação familiar e eu coloco o teu peso para olhar dentro do teu sistema relacional e familiar, porque de repente o teu peso pode estar olhando para o teu trabalho. De repente o teu peso, que você está achando que é porque é a dieta, está olhando para o teu marido. Uhum. Tá olhando para tua sogra, tá olhando para um colega de trabalho, tá olhando para uma mãe, tá olhando para um tio que foi excluído. Então a gente olha e a gente faz. Então eu tenho pacientes que eliminam 10 quilos em um mês, 8 quilos em um mês. Eu mesma comecei a aplicar a constelação para os pesos, porque eu falei assim, gente, eu faço constelação, né, para doença, eu faço também. Sim. Falei, vou usar para mim. Vai acontecer comigo, quero ver se isso aqui funciona mesmo. Aí eu tive esse insight de colocar para onde meu peso tá olhando, né? O que tá Pior que eu acontecendo? nunca fiz nessa do peso. Sempre tive, que até que eu comentei com você, né? Sempre tive essa questão, sempre veio, mas nunca real pra olhar. As pessoas sempre fazem para prosperidade, relacionamento, empresa, né? Hum. Mas ela não olha produto, lançamento, várias coisas. E aí ali eu fui colocar. Ali eu vi que eu tava honrando a minha mãe e a minha sogra. Caramba. Só que tava pesado para mim. Então, vamos lá. Energeticamente, tá pesado no meu campo. Sim. Se está pesado no meu campo, meu corpo é magro, não dá conta, eu aumento o peso. Aumento o peso por quê? No meu caso, eu quis ganhar o amor e o respeito da minha mãe e da minha sogra. Quando eu liberei as duas, o que que aconteceu? Eliminei 8 quilos em 2 semanas. Caramba. E aí, foi progressivo, hoje eu tô no meu peso, não saio do meu peso. Quando eu já começo a aumentar, eu falo, opa, quem que eu tô carregando? Eu tenho um movimento de constelação familiar, que é liberando os pesos que carregamos por amor, porque é sempre por amor, né? Amor, lealdade, né? E aí, eu consigo olhar isso. E hoje, graças a Deus, né? Por isso que eu falo que eu fui escolhida. Eu consigo fazer mulheres fortes que nem você, né? Mulheres que trazem consigo ali toda uma história, né, uma bagagem de dor, muitas vezes, que ela não consegue verbalizar. Muitas vezes elas não precisam nem contar, elas nem sabem que eu acesso isso delas, porque eu acho que é muito particular. Mas aí eu entrego para ela um plano alimentar que ela consegue seguir de acordo com a dor emocional dela. Eu mostro para onde o peso dela tá olhando. E aí as mágicas acontecem. Menos 10 quilos, menos 16 quilos, né? No mínimo de 5 a 7 quilos em um mês que a gente libera, sem dieta, sem academia. A única coisa que eu peço pra não tomar é cerveja. Cerveja não pode, mas aí daí a gente vai fazer umas negociações ali. E graças a Deus eu tenho conseguido cuidar, né, dessas mulheres, porque eu acho que foi um chamado, né? Aconteceu comigo e aí eu consegui ter esse olhar para essas mulheres que têm que ser tão fortes hoje, né? Legal. E que elas podem ter vulnerabilidade, pode estar no seu lugar de vulnerável. Sim. E pra gente encerrar, Angélica, qual mensagem aí você quer deixar para essas mulheres do nosso podcast que está nos assistindo? Muito provavelmente, né, nós atraímos as pessoas, né, uma audiência que tem um perfil muito próximo ao nosso. Sim. Então, muito provavelmente, a sua audiência aí ela deve ter uma gama de mulheres fortes, né? Em primeiro lugar, agradece teu corpo antes de se julgar, né? Agradece ele. Ele te trouxe até aqui. Ele que te deu essa força de estar em pé, de acordo com as suas histórias que só você sozinha sabe. Vou até falar aqui, ó, na câmera, né? Quantas de vocês que estão aí em casa que já choraram no banho, por muitas vezes não poder contar com outra pessoa, né? Então, a primeira coisa, gente, se acolham. Agradeço. Só de você acolher o teu corpo e agradecer, parar de se julgar na frente do espelho, apontar, né, as dobrinhas, as imperfeições, quando você se acolhe, o teu corpo já começa a liberar. Ele se sente amado, né? E aí,
A partir daí, reconheça, você tem um dom, você tem um potencial e você tem uma beleza que é única. Não se venda por ninguém, né? E não deixe ninguém colocar valor em você. Eu acho que quando você descobre isso, né, você já se empodera de si, Sim. a beleza vem, os pesos vão ficando para trás. Eu também falo pra gente devolver os pesos pro remetente, com partículas de consciência anexada, porque eu também sou terapeuta, né, de expansão de consciência. E primeira coisa, né, não é amar ao próximo como a ti mesmo, então aprenda a se amar. A gente não aprendeu a se amar. A gente aprendeu a amar o outro, esperar que o outro nos ame, para que aí então a gente reconheça nosso valor e a gente se ame, né? Sim. Então se acolha em primeiro lugar e libera os pesos que não são seus. Qual que é seu Instagram, Angélica, para o pessoal de casa te seguir, lá ver seu trabalho? Também, se alguém precisar, né, entrar em contato com você, pode entrar em contato pelo Instagram também? Pode. Agora, por conta dessa questão do emagrecimento, né, tô tendo aí, né, uma notoriedade nessa área. Então, hoje eu também tenho um podcast que chama Pode Transformar, tem um programa de rádio na na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, 95.7 FM, todas as quintas, às 8 horas da manhã. A gente vai falar sobre transformação, de uma forma em geral, né? Porque quando a gente transforma, a gente se escolhe, a gente transforma tudo, né? Na nossa vida, o corpo, a mente, o espírito, a vida financeira, que tá tudo atrelado, né? Tudo. E vocês podem me encontrar no Instagram, no @Angélica Marques, _spa e estética. Então tem 2 Is. Então, @Angélica Marques, _spa e estética. Lá no link da bio tem todos os meus contatos, como vocês podem me encontrar. E vão receber dicas, vão entender um pouco melhor como funciona isso e como que você se acolhendo, você consegue eliminar seus pesos na balança. Angélica, gratidão. Eu adorei. Por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse tema de compulsão alimentar. Eu acho que muitas pessoas hoje vivem dessa questão, né, de comer, de descontar na comida sem ter consciência, né, do que realmente pode estar por trás, que é a questão das dores que a gente falou. Então, quero te agradecer por estar aqui no Natcast. Ai, uma honra. Minha mão tá Gelada, mas o coração é quente. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o conteúdo do nosso podcast de hoje, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.